hoje, Metrópolis entrevista a senadora pelo Maranhão, do Cidadania, Elisiane Gama. Olá, senadora. Bem-vinda ao Metrópolis Entrevista. Olá, para mim é uma felicidade grande estar aqui conversando, especialmente com você, Raquel, que já te acompanha há um bom tempo. Senadora, o general Luiz Eduardo Ramos foi atropelado por um trem chamado Centrão, né? O presidente Jair Bolsonaro anunciou que ele deixa agora a Casa Civil e quem vai assumir é o Ciro Nogueira, do PP. Com essa mudança, né, o Bolsonaro parece entregar o coração do governo, ele age para evitar um possível impeachment, ou, na verdade, ele quer costurar a candidatura dele para 2022? Raquel, eu acho, a gente fazendo toda uma avaliação, não é, desde a decisão do presidente da República dessa aliança com o Centrão, a gente percebe que há, no meu entendimento, e eu digo isso a partir das várias conversas e depoimentos que nós temos recolhido na CPI, de que há ali uma certa disputa, não é, entre militares e Centrão. E, para os dois, o presidente tenta agradar, mas em algum momento ele desagrada alguma dessas duas alas. Né? A gente percebe dentro do Ministério da Saúde isso claramente. Com a vinda do Pazuello, mudança ali de vários integrantes, que, aliás, eram integrantes chaves dentro da administração pública. E agora, mais uma vez, ele tira um general e coloca uma representação, ao que tudo indica aí, a partir dessa indicação e dessa aliança com o Centrão. O presidente, para mim, ele fica refém do Centrão exatamente para o que você acabou de dizer, para tentar evitar um impeachment, não é? E não dá, e aí, parafraseando o que a Bíblia diz, já que ele coloca muito a Bíblia em seu discurso, não dá para seguir a dois senhores, ou segue um, ou agrada um e desagrada outro. Em algum momento, isso não vai dar certo, a gente já começa a perceber claramente que essas duas alianças para ele realmente não vai dar certo. Mas o presidente se segura na tentativa de realmente evitar o impeachment. E a gente percebe que os elementos que são colocados quando se refere a impeachment, eles começam, na verdade, a ser, eu diria, consignados. Não é? A impopularidade do presidente a cada dia aumenta. A gente percebe isso claramente pelas pesquisas de opinião pública. Ao mesmo tempo, nós temos elementos substanciais que dão aí um respaldo do ponto de vista jurídico e de mérito, portanto, a partir do crime de responsabilidade, e aí fica muito claro esse outro elemento, e agora, do ponto de vista do amparo dentro do parlamento, que é o respaldo do ponto de vista parlamentar. O presidente se assegura com essa aliança com o Centrão exatamente para evitar que ele perca, na verdade, essa base dentro do parlamento. Mas eu acho que essa tentativa dele, em algum momento, não vai dar certo, que é o que a gente já começa, na verdade, a perceber. Não é? O presidente está diante, no meu entendimento, de um iminente impeachment, que poderá se confirmar a partir dos próximos meses, a partir da queda ainda muito maior da popularidade do presidente da República. O Congresso está em recesso, mas a CPI continua analisando documentos. A senhora acredita que podem surgir, agora com o retorno do recesso, novas provas de possíveis crimes? Eu acredito, Raquel, a gente está ali meio que um fio de novelo, né? Você começa a puxar e começa a surgir novas coisas, novos fatos, novas denúncias. Nós tivemos, por exemplo, lá atrás, quando a gente iniciou o processo de investigação, a gente viu lá negligência, viu negacionismo, viu distribuição de medicamentos sem eficácia, não é? E a gente viu ali uma tentativa, na verdade, de estimular e talvez até de implantação ali da imunização de rebanho, que foi o caso do Amazonas, e, de repente, a gente consegue receber dentro da CPI denúncias de corrupção, de pagamento de propina, de superfaturamento, ou seja, não havia só uma negligência em relação à compra da vacina, havia, sim, um direcionamento seletivo para uma compra específica de um tipo de vacina que estivesse dentro de um esquema de corrupção. Veja, por exemplo, que o caso lá do consórcio COVAX Facility se colocou à disposição para direcionar imunização, ou seja, imunizantes, vacinas para 50% da população brasileira. Isso dentro de um trabalho feito com a Organização Mundial da Saúde. E o governo, naquele momento, não aceitou. Foi buscar o quê? Uma vacina específica, que foi a Covaxin,
comprando esta vacina com um preço superfaturado, colocando uma intermediária de um paraíso fiscal, uma vacina que não havia nenhuma declaração do ponto de vista das agências de vigilância, nem do Brasil e nem do seu próprio país de origem ali, e, ao mesmo tempo, ela foi dada a ela, a vacina, toda uma atenção especial. Ou seja, foi dada uma atenção especial porque para esta vacina havia um direcionamento em relação a pagamento de propinas, ou seja, um grande esquema de corrupção. A partir dessa denúncia, nós recebemos novas. Veio lá, no caso da Bharat Biotech, a possibilidade de comprar vacinas de até de comprar até 400 milhões de vacinas. E aí, já numa segunda situação, no caso da Bharat Biotech, em relação à Precisa, para a Covaxin. No caso das 400 milhões de doses, que era a AstraZeneca, seria exatamente a da VAT, numa compra de uma vacina que é um militar, um cabo de Minas Gerais, que faz uma negociação de uma vacina cobrando $1 por vacina e uma possível propina de até 2 bilhões de reais. Veja que a gente percebe claramente um esquema que envolve o quê? Empresas, envolve servidores de carreira do Ministério da Saúde, envolve agentes políticos. E quando eu falo servidores da saúde, tanto servidores de carreira que poderiam, alguns deles, inclusive, chegaram a denunciar para a CPI, e aí foi por conta dessa denúncia que a gente fez o processo e o aprofundamento da investigação, mas também pessoas em cargos de confiança, inclusive militares. Aí cito, por exemplo, dentre eles, o Elcio Franco, que é uma peça central dentro de todo esse processo. Você tem outro lá, o Roberto Dias, que é uma peça central dentro desse processo, de fato, de indícios de corrupção e de uma verdadeira organização criminosa. Então, nós estamos, depois de nós termos a Davat, nós temos a Bharat Biotech, no caso, junto à Precisa, que seria intermediária, nós temos agora uma nova denúncia, que é a VTC-Log, ou seja, um armazenamento, distribuição, manipulação de medicamentos, onde a gente recebe uma denúncia que, para esta empresa, há um direcionamento para pagamento de propina. Então, eu não sei o que nós temos de denúncia amanhã, eu não sei o que de denúncia que nós vamos ter depois de amanhã. Então, uma denúncia atrás de outra denúncia, que, além de evidenciar, a partir dessas denúncias, a necessidade clara de a gente ter a prorrogação, e aí assegurada já agora a prorrogação de mais 90 dias, eu nem sei se nós teremos até o final desses 90 dias, de fato, o aprofundamento a partir dos dados, porque terça-feira que vem agora, Raquel, nós vamos estar aí fazendo a votação de vários requerimentos de quebra de sigilos, e a partir desses documentos que chegam, que é um volume gigantesco de documentos que chegam para a gente tem que ter técnicos para fazer a leitura apurada, depois ler os relatórios e talvez aí fazer novas convocações. Então, não tenha noção do que é a nossa vida agora nesse período de recesso, que não é recesso, é de fato, como eu sempre digo para a minha assessoria, nós estamos em estado permanente de CPI, né? Lendo, estudando, nos aprofundando. Eu estou tendo reunião com o TCU, estou tendo reuniões com técnicos, não é? Buscando, na verdade, informações e recebendo, inclusive, informantes, conversando com informantes que estão realmente nos municiando de várias informações. A senhora elencou aí uma série de escândalos que a gente ficou sabendo a partir do começo da CPI. A CPI foi tirando ali, foi desvendando uma série de escândalos que até então estavam, né, devidamente escondidos. O Brasil ficou especialmente chocado com as últimas imagens que vieram à tona daquela reunião clandestina que o ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, teve com atravessadores, né, para a compra da Coronavac, por um preço 3 vezes maior. A Coronavac já vinha sendo comercializada pelo preço aqui no Brasil. Bom, além disso, há evidências de que o governo federal, como a senhora bem lembrou, quis usar a população de Manaus como cobaia com o uso da cloroquina, justamente no momento crucial em que os pacientes morriam por falta de oxigênio nos hospitais. Agora, eu pergunto, depois de tantos escândalos vindo à tona, quem serão os próximos depoentes na CPI? O Pazuello vai voltar?
o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai à CPI também? Quem serão os próximos? Ricardo Barros vai estar na CPI? Todos deverão ir, Raquel. Eu vejo que, a começar do Pazuello, ele mentiu muito na CPI. Uma delas foi isso: olha, não posso. Não... Eu perguntei para ele por que você não recebeu a Pfizer durante tantas reuniões, durante tantas solicitações e e-mails. Ele falou: não, porque o ministro não recebe empresa. Não recebeu a Pfizer, mas recebeu, e aí você lembra muito bem, uma empresa que estava negociando a Coronavac 3 vezes o valor, não é? Que já estava sendo comercializado no Brasil pelo Butantan. Então, portanto, nós precisamos ouvi-lo. Isso é apenas um caso de mentira. Aí você cita os outros. Ricardo Barros foi citado, não é? Como alguém que é uma peça central também em todo esse esquema. Ele é líder do governo, ele não é apenas um deputado federal, ele é líder do governo dentro da Câmara dos Deputados, não é? A gente também precisa ver, e eu acho necessário, ouvir o Braga Neto, porque ele esteve em um momento muito crucial dentro da administração pública, aonde as questões e as decisões tomadas referentes ao enfrentamento da pandemia foram fundamentais, e a gente precisa ouvi-lo também, sabe? Então, eu acho que os próximos dias da CPI, que nós temos a primeira semana agora, com o foco mais voltado para a Precisa, serão dias realmente muito cruciais, fundamentais, e ouvir essas pessoas nos darão, na verdade, um parâmetro geral do que, de fato, aconteceu dentro do governo federal, especialmente aí dentro do Ministério da Saúde. Qual é o depoimento mais aguardado pela CPI? Eu acho que o depoimento, são vários, mas eu te diria que eu acho que o depoimento do Ricardo Barros ele é importante, porque a denúncia que a gente recebeu, não é, do deputado Luiz Miranda mostra claramente, aponta claramente uma prevaricação por parte do presidente da República, ou seja, o presidente da República recebe uma denúncia de um esquema de corrupção, não toma as providências devidas e ele próprio teria falado aí, citado o nome do deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo. O líder do governo senta, eu acredito, quase que diariamente com o presidente da República. Então, ele não age, no meu entendimento, de forma isolada. Eu acho que o depoimento dele é muito esperado. Aí se pergunta, é tão esperado porque ainda não foi ouvido? Porque nós estamos levantando dados. Porque nós estamos levantando dados, Raquel, para isso. A gente não pode receber uma pessoa sem ter elementos substanciais para isso. Então, as quebras que nós já recebemos até o presente momento, elas vão nos dar, estão já nos dando elementos para a gente receber. Eu acredito que na segunda semana, logo após o recesso, a gente já estará recebendo o Ricardo Barros e, no meu entendimento, será um grande depoimento, será um momento realmente muito importante na comissão. Por que Ricardo Barros está tão ansioso em prestar depoimento à CPI? Já entrou até com pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que vocês ouçam. Raquel, ele tenta criar uma cortina de fumaça, né? Porque a gente, mais do que ninguém, quer, vai e deve ouvi-lo. Agora, não dá para você ouvir de forma intempestiva. Se você não tem quebras de sigilos apurados, relatórios feitos e prontos, você vai ficar ali passando uma hora perguntando sem ter informações mais robustas e mais concretas. Então, a gente primeiro fez e está fazendo, já temos muito levantamento de informação para poder ouvi-lo. Então, ele tenta vir adiantando ali, querendo criar uma cortina de fumaça. Olha, eu quero ser ouvido, a CPI que não me quer ouvir. Ao contrário, nós queremos ouvi-lo, vamos ouvi-lo, e eu tenho total certeza de que o depoimento dele vai ser, no meu entendimento, um dos depoimentos mais importantes, eu até diria, o mais importante que nós ouviremos na CPI. Senadora Elisiane, em uma entrevista aqui no Metrópolis, a senadora Simone Tebet me disse que as sessões na CPI mostram o que é misoginia na prática, né? Desde o início, vocês, mulheres parlamentares, vocês precisaram brigar para ter acesso aos microfones, e são muito, né, os episódios de interrupção, os homens interrompendo as falas das senhoras, bate-boca também com as parlamentares. A senhora concorda que há realmente misoginia durante a CPI? O que falta, então, para as mulheres serem mais respeitadas também no ambiente político? Raquel, um instituto muito importante chamado Patrícia Galvão diz que se a gente continuar do jeito que a gente está, sem nenhuma mudança na legislação, nós vamos continuar
Nós só vamos mudar a nossa situação em 2118, ou seja, daqui a 100 anos. O que é que isso significa? Nós precisamos de lei para mudar o sistema brasileiro e, portanto, equiparar, igualar homens e mulheres no Brasil. Aqui do lado, o Chile devolveu cadeiras de mulheres para os homens porque ela fez uma mudança na legislação. Quando a gente vai para dentro do parlamento e a gente percebe, por exemplo, que a CPI não tem uma indicação de uma mulher, é exatamente fruto disso, da ausência feminina no parlamento brasileiro. Se nós somos minoria, os homens acabam atropelando, não dão espaço para a gente. E aí, então, nós começamos a focar muito nisso. Nós criamos, por exemplo, a liderança feminina no Senado. Nós estamos agora mudando a legislação brasileira para estabelecer vagas de mandato. Eu criei um projeto de resolução, está tramitando, deve ser votado nos próximos dias, que impede que comissões funcionando dentro do Senado fiquem sem mulheres. O que diz o meu projeto de resolução? Diz o seguinte, olha, formada a comissão, detectada que não tem nenhuma mulher, a bancada feminina indica uma mulher. A gente nem quer uma vaga nova. A gente só terá vaga nova se nenhum bloco indicar mulher, como o que aconteceu agora nesta CPI. Então, esta CPI agora é uma das CPIs com a maior audiência, acompanhamento do Brasil. Por isso percebeu o que a gente acompanhou. Mas isso, Raquel, acontece, infelizmente, semanalmente no Congresso Nacional. Nós que somos mulheres sentimos isso diariamente. A gente tem, às vezes, que falar um pouco mais alto, sabe? Porque senão a gente não é ouvido. Aí o que os homens dizem? As mulheres são histéricas, calma, mulher e tal. Mas por quê? Porque simplesmente nós somos interrompidas. As avaliações feitas em todo o mundo, inclusive, eu tenho um estudo de uma universidade americana que posso te passar, que diz que as mulheres são 2 vezes mais interrompidas do que os homens. Por que nós somos interrompidas? Porque as mulheres, infelizmente, não são valorizadas, porque as mulheres não são colocadas em pé de igualdade, nós não queremos ser prioritárias. Nós não queremos ser melhores, nós queremos ser simplesmente iguais. E essa igualdade não é colocada para nós. Então, eu acho que nós precisamos, para mudar, para tirar, na verdade, esse sentimento de exclusão, de misoginia, que você lembra que a Simone colocou muito bem, nós só vamos mudar através de uma mudança da legislação, impondo, criando cotas por um tempo, porque a cota ela tem que ser, de fato, provisória, não pode ser permanente, não é? Porque senão você cria um outro fosso, mas só através dessa implantação de uma ação mais impositiva é que nós efetivamente vamos conseguir ter igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Somos mulheres, somos a maioria do eleitorado, mas ainda somos minoria na política. Como abrir as portas da política para as mulheres? Como modificar as leis, como a senhora propõe aí, se a maioria dos parlamentares representa os homens, né, os interesses masculinos e não o interesse das mulheres? Exatamente. Para isso, nós precisamos, primeiramente, fazer campanhas em todo o Brasil. Incentivar a mulher e dizer que ela pode estar em qualquer lugar. Que se o homem diz para ela que a política não é lugar para ela, isso não é proteção. Isso é uma discriminação. E é uma discriminação que muitas vezes não é velada. Ela é colocada pelo próprio homem, porque acha o seguinte, olha, às vezes é o pai, às vezes é o irmão, às vezes é o marido que diz, olha, esse aí não é lugar para minha mulher, porque eu quero protegê-la. Mas, na verdade, há incutida na sociedade brasileira de que a mulher ela não tem, na verdade, força própria, que ela não tem, na verdade, às vezes até digamos, determinação própria para isso. Quando alguém diz, olha, as mulheres também não querem entrar na política. Elas não querem entrar na política porque há uma imposição machista, isso é um fato. Nós, até recentemente, eu diria não recentemente, mas até algumas décadas atrás, a gente nem sequer votava e nem era votado. Nós só conseguimos entrar na universidade, começamos isso em Portugal, no início do século, com autorização do marido e da mulher. E lá atrás se dizia, olha, a mulher não está na universidade porque simplesmente ela não quer estar. E hoje nós somos maioria nas universidades, nós estudamos mais, as mulheres são mais qualificadas, porque ela é maioria dentro da formação acadêmica. Mas, infelizmente, na prática, nós somos minoria no mercado de trabalho do ponto de vista financeiro, porque nós recebemos menos do que os homens com a mesma função. Então, o que significa isso? A gente tem muito caminho ainda a trilhar. Muitas mulheres lutaram por nós. Você está aí, Raquel, falando
não é? Conversando aqui comigo, eu estar aqui como senadora conversando com você, foi fruto do suor, da luta, da garra e da determinação de várias outras mulheres. E nós hoje também precisamos ter essa mesma garra para abrir novos horizontes para mulheres que virão depois de nós. Eu sou a segunda mulher no estado do Maranhão a assumir uma vaga no Senado Federal e vários estados brasileiros nem sequer tiveram ainda senadora. Nós temos vários estados do Brasil que não têm hoje mulheres na representação do Senado Federal. Nós só temos uma mulher governadora no Brasil neste momento, entendeu? Aqui no Maranhão nós só tivemos uma mulher governadora. Então, nós somos, de fato, muito minoria. Muito embora nós sejamos maioria, como você coloca muito bem. Então, eu acho que nós precisamos incentivar, sabe? Nós precisamos alargar as nossas tendas, nós precisamos envolver novas mulheres, nós precisamos trazer novas mulheres. E eu, Elisiane, como senadora, tenho uma responsabilidade gigante nisso, sabe? Você, Raquel, como jornalista, tem uma responsabilidade gigante nisso, sabe? As mulheres que hoje estão ocupando os espaços de poder, nós temos uma responsabilidade grandiosa para envolver outras mulheres, para trazer novas mulheres, entendeu? Para fazer um verdadeiro exército. E não é simples, mas pode ter certeza, não é impossível, sabe? Eu acho que esse sentimento nós precisamos ter dentro de nós, para que nós possamos ter novas mulheres, de fato, ocupando os mais variados espaços de poder. Senadora, a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal, será submetida, né, agora ao Senado Federal. A senhora acredita que o nome dele vai ser aprovado? Eu vi lá atrás um pouco mais de resistência em relação ao nome dele, né? Alguém dizendo, olha e tal, vamos escolher um outro nome, enfim. Mas o doutor André Mendonça, ele é uma pessoa que tem muita qualificação técnica, tem uma formação, de fato, muito importante. E eu acho que a conversa dele também com os vários senadores, entendeu? Sentar, conversar, colocar, na verdade, todo o seu conhecimento, seu saber jurídico, que é muito aprofundado, ele começou, na verdade, a quebrar muitas barreiras. Em 200 anos, a gente nunca teve uma rejeição de um ministro. Eu acho que ele não será o primeiro a ter essa rejeição. Eu acredito que hoje o cenário é muito mais favorável ao André. Eu percebo isso conversando com os colegas senadores, e eu acredito que ele possa, sim, ter o nome dele aprovado, porque eu sempre digo, alguém diz da oposição, olha, e tá, é o nome que o presidente da República indicou, faz oposição ao presidente, vamos fazer uma rejeição, qualquer nome que vier para integrar o Supremo Tribunal Federal virá pela indicação do presidente da República, Jair Bolsonaro, apoia ou não o presidente da República. Então, a avaliação tem que ser técnica, tem que analisar o perfil da pessoa que está vindo realmente para ser indicado e para ser votado pelo plenário do Senado. Então, eu, pessoalmente, acho que hoje o nome dele tem muito menos rejeição. Eu acho que a conversa dele, no individual, com cada um dos senadores, colocando a sua visão constitucional, a sua visão democrática, é muito importante. Outra coisa, Raquel, a gente precisa entender que os poderes eles são independentes, mas eles são harmônicos. Eu lembro quando eu era criança, eu nasci no interior do estado do Maranhão, e quando se falava de juiz, você tinha medo do juiz, sabe? Você passava, parecia assim, sabe-se lá o quê de medo que você tinha. Ninguém podia falar alto com o juiz, como se fosse um deus, sabe? E não pode ser assim. Judiciário, executivo e legislativo são independentes. Não pode ter uma relação promíscua, mas eles são harmônicos, entendeu? A conversa precisa acontecer. Isso é importante para o processo democrático de direito. Então, esse diálogo, aproximando todos os poderes da sociedade, ele é muito importante. Então, eu acho que essa conversa, essa aproximação dele, o mostrar dele do conhecimento técnico, no meu entendimento, tem reduzido essa, digamos, rejeição, e eu acredito que o nome dele vai ser, sim, aprovado no plenário. E a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, passa também pelo Senado? Olha, eu acho que essa é uma discussão que também poderá se aprofundar. Eu acho que o presidente da República deixou aí um pouco de lado um histórico muito importante no Brasil, que era a lista tríplice. A lista tríplice ela dá uma oportunidade de você, inclusive, ouvir um pouco mais do Ministério Público Federal, entendeu? E ele não respeitou num primeiro momento. Nesse segundo momento, é um debate que, mais uma vez, vem à tona, não é? Mas, mais uma vez, também eu te digo, eu acho que a conversa dele, do Aras, com os senadores, não posso te assegurar hoje se teria também
uma rejeição. Né? Eu acredito que o nome do Aras, e aí sem emissão de juízo de valor e nem de posição pessoal, mas de forma geral, também não acredito que ele poderá ser rejeitado. Raquel, os membros do Supremo, na verdade, eles têm uma longevidade, não é? Tem aí vão a 75 anos de idade para ter, de fato, a sua aposentadoria. Não é? Então, você tem um grande tempo, um longo tempo. PGR já tem um tempo muito menor, mas, ao mesmo tempo, essa aproximação do Senado e do senador com o Procurador-Geral da República é algo que também acaba sendo evidenciado. É muito difícil você fazer uma rejeição de forma imediata de um PGR. Então, eu acho que, de forma geral, eu não vejo, neste exato momento, se haveria uma rejeição do nome dele no plenário também do Senado. Eu conversei com o presidente do seu partido, o Roberto Freire, e ele me disse que apenas a pressão popular é que é capaz de destravar algum daquelas centenas de pedidos de impeachment que permanecem na gaveta lá do deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Nesse último final de semana, a gente viu aí, pelo país inteiro, mais manifestações contra Bolsonaro, pelo impeachment, pela democracia, pela saúde, e não só no Brasil, né? Alguns países também tiveram manifestações. Em alguns países também houve manifestações contra o presidente. A senhora acredita que o impeachment de Bolsonaro ainda é possível, mesmo após a entrada em massa do Centrão no governo? Como é que ficariam, então, os votos pelo impeachment? Olha, eu acho que o impeachment ele tem 3 elementos. Né? Ele tem a questão do ponto de vista de mérito, não é? da causa, portanto, ali do crime de responsabilidade, está muito claro, crime de responsabilidade em vários momentos deste governo. Nós temos um segundo elemento, que é a popularidade, não é? Portanto, a aceitação popular ou não, e nós temos a base, que é dentro do plenário. Né? Se você não tem deputado para votar, você não tem impeachment, você nem coloca o impeachment na ordem do dia. Mas eu acho também que, e aí vem a fala do Roberto, que você se refere, que o Congresso Nacional ele é muito sensível à opinião pública, entendeu? Se você tem uma queda de popularidade do presidente, automaticamente isso reflete na posição do deputado. Hoje, segunda-feira, não é? Eu acho que não é possível o impeachment, entendeu? Porque ele ainda tem 25%, 26%, 27% da aceitação popular. Você lembra, na época da Dilma, ela chegou a ter 9%, 10% de aceitação popular. Ela tinha 80%, 90% de rejeição. Né? E aí você teve impeachment. Agora, o percentual do presidente ainda é muito alto em se tratando de impeachment. É muito baixo do ponto de vista de uma reeleição, que eu acho muito improvável ele ser reeleito. Mas, do ponto de vista do impeachment, ela ainda é um percentual que se considera. Então, eu acredito que hoje não, mas eu acho que se essa queda de popularidade dele for acentuada, vai refletir diretamente na posição desses parlamentares, e aí sim, eu acredito que a gente possa ter o impeachment, que, para ter voto, o Lira tem que colocar na ordem do dia. Então, como é que está a relação do Lira com o presidente da República? Né? Então, ele tem a pauta na mão, ele tem a ordem do dia na mão, então ele decide se coloca ou não no impeachment, entendeu? Então, se não tiver uma queda maior do presidente, eu não acredito que realmente possa haver o impeachment. Outra coisa, nós estamos a 1 ano da eleição do ano que vem, sabe? Tem muito pouco tempo para chegar de fato à eleição. E se não tem impeachment, tem o voto, né? Tem a população brasileira que poderá decidir de forma muito democrática através do voto. E a terceira via, a Bolsonaro e Lula, a senhora acredita que ela é viável mesmo? Eu acredito. Nós temos hoje um percentual altíssimo da população brasileira que não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. Isso aí a gente percebeu na última eleição. Então, eu acho que hoje tem um caminho muito grande para isso. Eu acredito numa terceira via. Quem é o nome? Eu não sei. Poderá ser um dos nomes que já estão postos, ou poderá ser um nome que ainda vai se consolidar de forma muito forte. Mas eu acho que nós teremos. Eu acho que há uma necessidade, até pela própria democracia brasileira, a gente não pode deixar de ter opções, entendeu? Não pode se ficar apenas 2 opções que sejam viáveis. Agora, o que eu tenho realmente defendido, Raquel, é uma unidade dos nomes que estão postos. Nós temos vários nomes que já foram colocados como uma possibilidade de terceira via. Não dá para ter 10 nomes de terceira via. Isso não é terceira via, né? Então, você tem que ter, ou você se une em torno de um nome,
ou nós teremos simplesmente no segundo turno os dois nomes que estão postos, tanto do presidente da República quanto do ex-presidente Lula, né? E aí você vai repetir o que a gente teve na última eleição, e as pessoas poderão ficar na dúvida, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, eu acho que há uma necessidade premente de uma terceira via no Brasil. Eu tenho trabalhado para isso, eu tenho conversado com vários colegas, eu acho que a gente precisa ter uma unidade de forças. Outra coisa, eu acho que, neste momento, nós precisamos ter uma unidade, nós precisamos buscar aquilo que nos une, entendeu? Sempre, você pega os vários nomes, sempre, não vou votar nele porque acho que é isso, eu vou votar naquele outro porque acho que é aquilo, mas tem aquilo que nos une. E eu acho que é o que nos une, que a gente precisa nos segurar, ter como referência basilar para a gente, de fato, construir essa alternativa. Temos ainda muito tempo, sim. A eleição está em cima, porque nós temos um tempo pouco para o processo eleitoral, mas nós temos muito tempo para conversar, para dialogar, para construir, para pegar um programa de governo interessante, entendeu? Para juntar a força das mulheres, para juntar a força do movimento social, para juntar todo mundo em torno de um projeto único, um projeto que defenda o Brasil, sabe? Um projeto que não seja ideológico, mas um projeto que seja de programa, um projeto que seja de ideias, um projeto que pense no ser humano, um projeto que pense na vida, né? Porque, infelizmente, a barbárie, infelizmente, a falta de humanidade é o que a gente tem visto nos últimos tempos no Brasil. Então, eu acho que a terceira via tem que pensar nisso, um programa diferente que una, na verdade, várias forças, várias pessoas, homens e mulheres de bem, para apresentar uma grande alternativa, e que eu acho que é essa alternativa que vai para o segundo turno. Com um dos dois nomes. Acho até que o atual presidente, possa nem ir para o segundo turno. Entre esses nomes que já foram postos aí para a terceira via, Eduardo Leite, João Dória, Ciro Gomes, quem seria o mais competitivo, na sua opinião, a ponto de quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro? Além dos três que você cita, eu cito o Mandetta, eu cito a Simone Tebet, eu cito o Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, que, aliás, eu acho um nome muito bom. Acho que ele tem uma posição muito equilibrada para o momento da história do Brasil, sabe? Eu acho que a gente precisa unir todos esses, entendeu? E ter apenas uma candidatura. As várias candidaturas não darão certo, isso você pode ter certeza. Entendeu? Vamos pegar de cada uma boa ideia e vamos ver quem é que incorpora melhor essa ideia. Aí você diz, Elisiane, isso é impossível. Mas eu acho que é a utopia, o sonho, é a busca que nos move para fazer o melhor, né? Então, eu acho que é isso que tem que ser a nossa base, sabe? Nosso olhar basilar é esse. Vamos buscar essa unidade e, através dessa unidade, a gente vai encontrar uma boa alternativa para o Brasil. Senadora Elisiane Gama, muito obrigada pela entrevista. Não posso nem dizer bom descanso, porque o recesso está terminando e, na verdade, a senhora nem teve recesso, na CPI nem teve recesso, a bem da verdade. Mas muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Raquel, mais uma vez. Eu quero te cumprimentar, te dizer que é uma honra enorme falar com você. Admiro muito você, porque, como eu disse no começo, eu também sou jornalista e eu acho que você passa, né, o que você é, uma imagem muito verdadeira, sabe, de muita justiça, de muita luta e de muito protagonismo feminino. Precisamos de mais mulheres em todos os espaços, na política, no jornalismo, na classe empresarial, no judiciário, enfim. Nós precisamos ocupar esses espaços porque é muito fundamental para a isonomia entre homens e mulheres no Brasil. Muito obrigada, querida. Obrigada, senadora. Um abraço. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau.